Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo de aprendizado em Cristo. Deus os abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um dia, de reflexão do capítulo do livro de Gênesis, Hoje nós iremos falar sobre os capítulos 20, 21 e 22, Então no capítulo 20, na verdade, anteriormente, no capítulo anterior, que é o 19, nós encerramos a leitura com as duas filhas de Ló querendo ter descendências do seu pai. E elas embebedam ele e deitam com ele e geram filhos que trouxeram consequências para o povo de Deus, que foi a briga das filhas de Ló, Amon e Moabe, contra o povo de Israel. Encerramos aí o capítulo 19, entramos agora no capítulo 20, No capítulo 20, a gente pode perceber que Abraão, mais uma vez, comete o mesmo erro que ele cometeu uns capítulos atrás de Gênesis, se não me engano, no capítulo 12, mentindo, na verdade é uma meia-verdade, que Sara é sua irmã. Então, Abraão não aprendeu a lição. Na verdade, quem sofreu a penalidade da mentira não foi tanto Abraão. Quem sofreu a penalidade foram o faraó, que sofreu, que Deus puniu, e Abimeleque. Agora no capítulo 20, quando ele vai ao encontro de Abimeleque, ele fala que Sara é sua irmã, ela confirma que é seu irmão por medo. Novamente ele não aprende que deveria ter falado a verdade. E aí Abimeleque fica doente, começa a adoecer por causa disso. E aí Deus, ele pergunta a Abraão: por que você fizeste isso? Porque eu fiquei com medo. A mesma história. Então, às vezes, a gente tem que ficar esperto naquilo que a gente tem falado, Deus nos orienta, Deus nos alerta e a gente continua a repetir o erro. A mentira é um pecado, não é porque ela é meia-irmã que é verdade. Não, ela é meia-irmã, então aqui, ela é meia-irmã minha, porém é minha esposa. Eu devia ter falado isso. E ele novamente repete a mentira e quem paga o pato é Abimeleque, porque ele passa a ficar doente por conta disso e ele só pode ser curado, Deus só cura ele depois que Abraão libera, depois que ele devolve Sara, depois que ele restitui Abraão, e aí Abraão ora, e ele é restituído a sua saúde. Então nós temos que ficar atentos, as nossas mentiras. Mentira confunde muita gente. Mentira é pecado. Mentira é pecado. O diabo é o pai da mentira. Então, quando você mente, você está relativamente se enquadrando com o diabo, parecendo com ele. Eles falam assim: o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho dele. Isso é verdade. Então, hoje, no comecinho desse capítulo 20, começa essa história de Abraão e Sara e essa mentira que vem à tona logo depois que ele toma Sara para ela. Ele não chega a deitar com Sara porque ele é avisado antes, mas ele sofre com a doença até Deus curar. Então, às vezes as nossas atitudes geram prejuízos nos outros. Então, vamos pensar antes de fazer as coisas para que outras pessoas não sofram com os nossos erros. Às vezes, assim, eu vou errar e sou eu que vou sofrer. Não, a gente acaba afetando quem está do nosso lado. A desobediência, a mentira e o erro afeta quem está do nosso lado. No capítulo 21 do livro de Gênesis, finalmente, Isaac nasce. Aleluia! Essa promessa do Senhor se cumpre na vida de Sara e de Abraão. O sonho é realizado, porque eles não achavam que eles iam conseguir ter filho, ter descendência. Muitas das vezes duvidaram da promessa de Deus quanto a isso. Mas agora está se cumprindo aquilo que Deus prometeu a eles. Isaac nasce. E é uma festa, claro, O filho da descendência de Abraão nasce. E ali
Sara já estava com 90 anos, é um milagre. Abraão já estava com 100 anos de idade, né? Realmente a dúvida ia bater no coração deles, né? Porque na natureza humana isso não é comum, mas para Deus nada é impossível, né? Então Abraão fica super feliz, Sara fica super feliz, ele é circuncidado com 8 dias e Abraão resolve dar um banquete para que Isaac logo desmame, né? A Bíblia não fala o tempo que leva, alguns lugares a criança leva uns 5 anos, outros levam menos, mas a Bíblia não relata. Mas o que relata é que Abraão dá uma festa, né, para incentivar o garoto a desmamar. E no meio dessa festa, Ismael, filho de Agar, lembra? A serva de Sara, mulher egípcia, ele começa a zombar de Isaac. E o que acontece, gente? Quando alguém começa a zombar dos nossos filhos, nós viramos o quê? Uma leoa, nós ficamos bravas, nós não gostamos, nós bravejamos, nós partimos para cima, a gente perde até a razão quando alguém tenta ir contra os nossos filhos, né? E foi o que aconteceu com Sara. Sara não gostou da postura de Ismael e exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos dali. Ali naquela hora, né, da confusão de Ismael com Sara, Agar também deve ter falado alguma coisa, a Bíblia não cita isso, mas Abraão não gostou, até porque Ismael era tão filho quanto Isaac, né? E aí Deus teve que intervir no meio dessa situação para não ficar pior, né? Então Deus interveio ali e disse: Abraão, faça exatamente o que Sara está falando, mande ela mesma embora. E Abraão foi e expulsou, né? Montou o jumento, preparou tudo para eles irem para outro lugar, né? Cumprindo assim o que o Senhor falara para ele para mandar ir, porque mesmo ele longe, Deus ia cumprir a promessa que ele tinha feito na vida de Agar ali no deserto, né? Quando ela fugiu da ira de Sara, né? Que Sara afligiu ela tanto que ela fugiu para o deserto e lá o anjo do Senhor falou com ela. Então Deus falou com Agar que Ismael também teria descendência, né? Seria uma nação grande. E ali naquela hora da confusão, que Sara pede para mandar ela e o menino embora, Abraão fica chateado, mas com a intervenção de Deus, ele obedece, porque Deus estava a favor dessa atitude de Sara, até porque Deus tinha planos a revelar para Ismael e Agar, né? Quando Abraão prepara ali as coisas para a viagem de Agar, ela não tinha para onde ir, né? Ela com certeza estava preocupada com isso. E ela sai ali com água e com pão e com o menino e vai sem direção, vagando ali pelo caminho, até que a água dela acaba, né? Num certo ponto. E ali ela entra em desespero e ela deixa Ismael e se afasta, porque ela não queria ver o filho dela morrer por conta da falta de água, né? Então, muitas das vezes nós, né, evitamos ver o sofrimento, né? Nós não queremos ver o sofrimento dos nossos filhos. Agar não queria ver o sofrimento de Ismael estar sem água, mas havia uma promessa que foi feita a ela pelo anjo do Senhor. Foi feita a ela e foi feita a Ismael, que ele seria uma grande nação. Então ali um anjo aparece a ela e ali ele faz com que ela veja um lugar para beber água. E ali ela bebe água e continua essa caminhada. Então quando Deus fala, Deus cumpre. Então se Deus falou algo com você, se Deus lhe prometeu algo para você, não duvide, apenas creia. Deus, ele faz no tempo dele, no tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então que você possa confiar, que você possa meditar, que você possa crer que no tempo de Deus a mão do Senhor se moverá em seu favor. No capítulo 22 de Gênesis, é a passagem assim, muito conhecida por todos nós, né? A passagem onde Deus pede Isaac como sacrifício a Abraão. E uma coisa que chama atenção nesse capítulo de Gênesis 22 é que Deus pede prepara o seu filho, né? Prepara o seu filho
E em momento nenhum, Abraão questiona Deus. Abraão faz exatamente o que Deus ordena. E ali ele monta toda aquela estrutura para viajar, leva com ele os 2 moços que trabalhavam com ele. E na verdade, Deus queria aprofundar a obediência. Ele queria que Abraão se aprofundasse mais a entender a obediência que Deus requeria dele. E ali, Abraão vai para o lugar onde Deus lhe ordenou, sem falar nada com Sara, sai na obediência ao Senhor. Quantas vezes nós queremos tomar nossas próprias decisões? Quantas vezes estamos em um lugar e o Senhor quer que permaneçamos ali e nós, por pirraça e por desobediência, queremos passar na frente do Senhor e fazer aquilo que Deus não está falando. Então, que possamos permanecer onde Deus nos quer. Não saia da onde você está se Deus não falar com você. Não saia do lugar onde Deus te colocou enquanto Ele não mudar o seu caminho. Agora, não, se Ele chegar para você e te ordenar a sair, e te orientar a sair, te mostrar que Ele quer isso para você, e então aí você faça, porque você vai sair debaixo da bênção do Senhor e a sua vitória será maior do que você imagina. E ali Abraão pega aqueles 2 servos e vai a caminho da onde Deus mandou, para o Monte Moriá. E quando ele está preparando aquilo, o cutelo, tudo, a lenha, a Isaac, ele tipo assim, uai, pai, nós temos tudo, né? Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Aleluia. Onde está o cordeiro, pai? E eu imagino que naquela hora ali, houve um nó na garganta de Abraão. Porque eu acho que o maior amor nosso, depois de Jesus, são os nossos filhos, nosso marido. Mas eu imagino que Abraão deve ter pensado, ele não pode ter externado isso, falado isso, mas eu imagino que Abraão deve ter pensado, meu Deus, eu demorei tanto para esperar essa promessa se cumprir. Quantas vezes Sara chorou, quantos dias chorou, quanto tempo ela chorou em busca desse filho. E quando Deus nos dá, Deus nos pede sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Abraão fala para Isaac desse jeito: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Grande foi a fé e a confiança de Abraão no Senhor. Ele sabia que até depois da morte, o Senhor poderia ressuscitar. Mas será que nós hoje teríamos a coragem de fazer o que Abraão fez? Porque a Bíblia fala que quando chega um certo quilômetro ali, Abraão pede para os moços esperarem enquanto ele sobe ao monte para fazer o altar, preparar o altar, com todas as coisas que Deus ordenou, e ele deixa os 2 moços ali embaixo e sobe com Isaac e as coisas, e chega lá em cima e começa a preparar o altar, e de repente ele agarra Isaac, bota no altar. Eu não sei qual seria a reação de Isaac, ele desespero de não entender o que o pai estava fazendo. Meu pai é doido, meu pai ficou doido para me matar. Se fosse meus filhos, eu tinha gritado, chamaram a atenção daqueles 2 moços lá embaixo para poder subir e me salvar. E Isaac, ali na hora, não fala a reação dele, só fala que Abraão agarra o menino, amarra ele no altar e pega o cutelo e sem pensar 2 vezes, Abraão vai como se fosse matar. E se o anjo do Senhor não interrompe a ação de Abraão, ele com certeza teria matado Isaac em oferecimento de sacrifício ao Senhor. Mas na mesma hora que Abraão estava ali, com a intenção já de no coração ter matado o seu filho, porque essa foi a intenção do coração de Abraão, o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque visto que em seu coração o sacrifício já foi feito. Glória a Deus. Deus é tremendo. Claro que Deus poderia ressuscitar, Abraão poderia matar o menino, Deus ressuscitar, Deus é poderoso, podia fazer tudo. Mas o que se passaria no coração de Abraão? E o que Deus queria ver no coração de Abraão era exatamente a fidelidade, a
confiança e entender que todo o controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for permissão do Senhor. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem consentimento do Senhor. Então o que você está passando hoje é permissão do Senhor, é permissão para provar a sua fé, para testar você, para saber o seu nível de confiança e entrega ao Espírito Santo de Deus. Então hoje Deus nos desperta nesse capítulo 22, nesses outros 20 e 21, o maior sacrifício que foi a lenda de Jesus, né? Que foi o sacrifício que Abraão fez matando o seu filho Isaque em seu coração. E muitas das vezes a gente é muito questionador, o ser humano é muito questionador, né? Ele procura dificuldades, né? Procura dificultar as coisas, né? Vamos dizer assim. Muito questionador, né? E tem coisas que nós não devemos questionar, é no tempo certo que a gente vai entender. É na hora certa que nós vamos entender. Então deixa Deus fazer o que Ele tiver para fazer, porque em nossa vida nós precisamos mudar em muitas áreas para chegar até Cristo com perfeição. E mesmo assim, nós não chegaremos em Deus em perfeição, porque o único perfeito foi Cristo. Nós trilhamos um caminho, vamos seguir até o dia da nossa morte, até o dia que Deus nos recolher. Mas temos que em tudo confiar no Deus que nós servimos. Hoje eu estava questionando o meu filho, se eu não confio no Deus que eu sirvo, por que eu tenho buscado a Ele? A minha confiança precisa estar 100% no Senhor, porque se eu não confio em Deus, então eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso orar, eu não preciso buscar. Então que você possa nesta noite ter esse entendimento de que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Havia um propósito para o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz. Então esse propósito era a salvação de nós, era o amor que Deus tinha por nós, porque Deus queria isso para a humanidade. Mas como ele disse nos versículos anteriores de Gênesis, a maldade no coração do homem está desde a sua meninice. O homem nasceu com a maldade por conta do pecado. Então hoje nós nascemos já em pecado. Por isso que é tão necessário o arrependimento, o batismo, para que isso seja transformado. Então que você possa ficar nesta noite com o capítulo de Gênesis, capítulo 20, 21 e 22 como uma meditação para a sua vida. Não importa o que você tem passado, não importa quanto tempo vai levar a sua promessa, creia nela, porque o nosso alvo é o céu. Amém? Então eu quero agradecer a todos vocês por estarem mais um dia nesse conhecimento, nessa leitura da palavra, nesse entendimento da palavra do Senhor. E você que está aí nos acompanhando, quiser deixar alguma coisa no comentário, quiser falar alguma coisa, quiser comentar a respeito da nossa leitura bíblica, um comentário importante, um questionamento importante, pode escrever aí nos comentários. E se você não é inscrito, quer ser inscrito no canal, quer aprender junto com a gente, porque aprendemos juntos. Eu não sei de tudo, você também não sabe de tudo, e juntos nós podemos aprender com o Senhor. Então que você possa se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, para quem você achar importante, que vai merecer, que vai precisar ouvir essa palavra, e que o Senhor continue abençoando abundantemente a nossa vida. Eu agradeço a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com os capítulos seguintes. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!